Olá, eu sou Eduarda Lívia de Oliveira, aluna do curso de História da Universidade Estadual de Minas Gerais de Passos, e vou fazer uma apresentação sobre contratualismo político na época do Iluminismo, o contrato social e a Era da Luz, a construção de novos direitos. Uma breve apresentação sobre o Iluminismo é que o Iluminismo constituiu um movimento de pensamentos do século XVIII que enfatizava a razão em detrimento da fé como meio de impulsionar o avanço da sociedade. Entre suas principais concepções estão a reprovação ao absolutismo, a promoção da liberdade, a divisão dos poderes legislativo, executivo e judiciário e o direito à liberdade de expressão e culto religioso. Suas principais ideias são a razão, liberdade de direitos, fim do poder absolutismo monárquico, divisão do poder, economia livre e busca pelo progresso. Isto é, acreditavam que a melhor forma de entender o mundo era usando a lógica e o pensamento, e não apenas a religião. Defendiam que as pessoas deveriam ter liberdade de escolha, direito de se expressar e de serem tratadas igualmente perante a lei. Criticavam os governantes que tinham poder total e exigiam o Estado que tivesse limites. Foi validado que o governo fosse dividido em 3 partes: quem faz as leis, quem executa as leis e quem julga, a fim de evitar abusos de autoridade. Combatiam o controle exagerado do Estado na economia e defendiam que os comerciantes e a sociedade pudessem produzir e vender livremente. E também acreditavam que o avanço da ciência, da educação e conhecimento tornaria a sociedade mais justa e desenvolvida. Já o contratualismo político é uma ideia da filosofia e política que tenta explicar como surgiram a sociedade e o Estado. Segundo essa teoria, as pessoas teriam feito um acordo chamado contrato social, para deixar uma vida sem regras, um estado de natureza, e gerar uma sociedade organizada com leis e instituições para garantir segurança e convivência. As principais ideias do contratualismo político eram o estado de natureza, o contrato social e o estado civil. Um estado hipotético anterior à organização social, onde não existem leis ou governo. Um acordo tácito ou explícito entre os indivíduos para criar uma sociedade organizada, estabelecendo leis, moralidade e um poder comum para governar. A sociedade organizada surge do contrato social, onde os cidadãos renunciam a certas liberdades em troca de segurança e de ordem. Eu trouxe aqui alguns dos principais filósofos também, que são John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Locke era visto como um liberal. Acreditava, embora o estado de natureza fosse regido pela lei natural, que os indivíduos formaram um contrato para ter um governo que protegesse seus direitos naturais, a vida, liberdade e propriedade. E, se o governo falhar, o povo tem direito de substituí-lo. Já Jean-Jacques Rousseau argumentava que o contrato social não é um acordo entre governandos e governantes, mas um pacto entre cidadãos para criar uma vontade geral que representasse a vontade do povo como um todo. Ele defendia a soberania popular e a democracia, e acreditava que os indivíduos não deveriam ceder sua liberdade, mas sim vivê-la sobre um governo que representasse a vontade de todos. Aqui eu trouxe um gráfico com Locke, Rousseau, mas também Thomas Hobbes, a sua ideia central e um exemplo dos dias de hoje. Thomas Hobbes tinha como ideia central que o Estado nasce para garantir segurança, e sem ele, existe guerras de todos contra todos. Um exemplo nos dias de hoje disso é de uma escola sem normas. Ninguém respeita a fila da merenda, todos gritam na sala e ninguém aprende nada. É cada um por si, sem segurança e sem direitos. Já Locke, com a sua ideia central de direitos naturais, que é a vida, a liberdade e a propriedade, o governo existe para proteger o cidadão, e se falhar, ele deve ser trocado. Um exemplo disso é, assim como os ingleses tiraram o rei que abusava do poder, hoje existe o impeachment, usado para retirar um presidente que descumpre as regras da democracia. Rousseau, por sua vez, tinha como ideia central a soberania popular. A vontade geral deve seguir as leis. A sociedade constrói sua liberdade. Um exemplo nos dias de hoje é, por exemplo, no trânsito. Regras e sinais evitam acidentes. Na política, o voto organiza quem governa e garante que o povo tenha voz e direitos protegidos. Passando agora para um contexto histórico, a Europa do século XVII e XVIII foi marcada pelas críticas ao absolutismo e as suas principais ideias foram a razão como guia, progresso e ciência, liberdade e igualdade jurídica e crítica ao dogmatismo da Igreja, a valorização da razão.
As consequências delas são vistas nas filosofias da criação de documentos históricos, como a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, em 1776, e a Revolução Francesa e Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. Vemos que as ideias iluministas defenderam a razão, a liberdade e os direitos naturais do ser humano. E esses princípios influenciaram o contratualismo político a reforçar que o poder do governo vem do povo e que o Estado existe para garantir os direitos como a vida, a propriedade e a igualdade de Locke. Quando os governantes passaram a não respeitar esses direitos, os iluministas justificaram que o povo poderia mudar ou derrubar o governo. Essa visão fortaleceu revoluções, nas quais a população lutou por liberdade, participação política e fins de abusos de poder. Podemos concluir, então, que as ideias iluministas continuam vistas nas constituições e nas democracias atuais, servindo como base para os direitos humanos atuais e para a participação do povo no governo. No Brasil, temos a Constituição de 1988, que garante a liberdade, a igualdade e os direitos humanos sociais, mostrando como os princípios iluministas ainda guiam essas leis. Quando debatemos temas como liberdade de expressão ou o papel do Estado na vida das pessoas, estamos repetindo o mesmo pensamento iluminista, que é de garantir direitos e de limitar o poder para proteger o cidadão. Segue agora algumas fontes que eu utilizei para criar essa apresentação. Obrigada pela atenção. Para finalizar, eu deixo um pensamento de John Locke, que é: ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos.